Sakata, bem-vindos ao Greener Talks, o evento do empreendedor fotovoltaico, uma série de capítulos onde a gente vai abordar os temas mais importantes, os temas mais relevantes para que os empreendedores fotovoltaicos, os integradores fotovoltaicos tenham ainda cada vez mais sucesso no mercado de integração fotovoltaica brasileiro. Vamos começar falando aqui de um tema muito importante, que é a tendência, do que a gente espera para o ano de 2019. Bem, eu não posso começar sem, antes de tudo, agradecer, primeiro, a participação de vocês e, sobretudo, o apoio de diferentes patrocinadores. Então, muito obrigado aí ao patrocinador desse capítulo. Muito obrigado pela participação e pelo apoio de vocês. E o que a gente pode esperar para o ano de 2019? Temos aí uma série de oportunidades, desafios. Eu gostaria de começar falando sobre a evolução do mercado de geração distribuída, como que esse mercado vem evoluindo nos últimos semestres, para ajudar a entender o que teremos aí daqui para frente. Falar um pouco sobre o câmbio, sobre a relação que isso tem na precificação dos sistemas, sobretudo no custo dos sistemas, como que isso pode afetar a precificação e o custo. Falar também do mercado internacional, então qual que é a tendência, como que isso influencia na precificação. E aí falando um pouquinho de mercado por ano de 2019, e a gente não podia deixar de falar de um tema tão importante que a gente vai ter ao longo desse ano, que é o tema regulatório e político, como esses elementos podem afetar positivamente ou negativamente os seus negócios no mercado de geração distribuída fotovoltaica. Então vamos lá. Bem, a gente vem tendo aí uma importante evolução do mercado de geração distribuída fotovoltaica, desde 2017, quando nós agregamos aí 121 mega para o mercado de geração distribuída, e a gente teve aí ao longo de 2018 um crescimento bastante significativo, se aproximando aí dos 300 megawatts. Então, compondo aí algo em torno de 470 megawatts de capacidade instalada fotovoltaica. Então, um crescimento bastante significativo. E quando a gente analisa o mercado de importação para a geração distribuída, a gente também percebe o grande dinamismo que esse mercado apresenta ao longo dos últimos anos, o que traz aí uma capacidade instalada bastante importante de geração distribuída fotovoltaica. Uma questão muito importante, que tem um fator fundamental na aceleração desse setor, é o custo do sistema fotovoltaico. Então a gente chama de CAPEX ou investimento, quanto custa o sistema fotovoltaico. E quando a gente analisa, por exemplo, um sistema fotovoltaico residencial, a gente percebe que o câmbio, o dólar, o euro, a moeda internacional, a cotação do módulo fotovoltaico e dos principais equipamentos fotovoltaicos seguem as moedas internacionais. Então, muito importante a gente entender qual que é o impacto que a variação do câmbio pode trazer no custo do sistema e, naturalmente, na atratividade do sistema fotovoltaico. Então, pegando, por exemplo, aqui um sistema residencial com preço de referência de R$23 mil, sistema de 4 kW, a gente percebe que a gente pode ter aí uma variação positiva, por exemplo, de 8% no câmbio. Isso já implica aí numa elevação de 5% no preço do sistema fotovoltaico final. Afinal, nem todos os elementos têm aí um peso do câmbio. Tem elementos que compõem o custo de um sistema fotovoltaico. Por exemplo, estrutura, que geralmente é nacional. Os elementos de proteção, cabeamento, a mão de obra, engenharia, custos de vendas, são custos nacionais, são custos nacionalizados e não tem uma influência direta do câmbio. E o que seria positivo para o setor é ter uma maior valorização do real, ou seja, uma queda do preço do dólar, e naturalmente a gente vai ter aí uma redução do preço final. Então, entender como isso funciona é um fator fundamental. O câmbio vai subir ou vai cair? Isso é difícil a gente afirmar qual que seria essa tendência, mas muito importante entender como isso funciona, e estar preparado para essas variações. Da mesma forma, não só em sistemas residenciais, os sistemas comerciais
também com um impacto cambial bastante importante. Naturalmente, os preços unitários de um sistema comercial, que são sistemas maiores, eles têm um preço unitário menor. Mas, da mesma forma, um efeito cambial bastante importante. Então, se a gente tem aí uma variação positiva, naturalmente a gente tem um incremento do preço dos sistemas fotovoltaicos, naturalmente uma redução do câmbio, uma queda do preço final dos sistemas fotovoltaicos. E o que isso impacta o seu negócio? Naturalmente, se a gente tem aí uma redução do preço do dólar ou uma valorização do real, a gente vai ter sistemas mais baratos e naturalmente mais acessíveis. Então, a gente vai ter aí um potencial maior de ampliar o mercado, de ampliar os negócios. Por isso, esse é um tema bastante importante, o monitoramento e acompanhar essa tendência. Um outro fator fundamental que ajuda a definir os custos dos sistemas, principalmente o módulo fotovoltaico, que representa aí o principal custo de um sistema fotovoltaico, mas também o preço dos inversores. Então, são esses dois principais elementos de custos, os principais componentes dentro de um sistema fotovoltaico e dependem naturalmente de uma dinâmica mundial. Então, entender qual que vai ser e qual é a tendência de demanda dos principais mercados mundiais tem um fator fundamental para entender qual que vai ser a precificação desses equipamentos. Tá? Então, quando a gente analisa principalmente China, Índia, Estados Unidos e Japão, que são aí os maiores demandadores de equipamentos fotovoltaicos, é fator fundamental para a gente entender qual que vai ser a dinâmica de preços ao longo do ano. Tá? Então, naturalmente, uma aceleração da demanda da China e da Índia tem aí um fator fundamental para a gente entender como isso vai se refletir no preço dos sistemas fotovoltaicos. Só para ter uma ideia aqui, segundo aí diferentes fontes, no caso aqui a gente utilizou a fonte da PV Magazine, é esperado que em 2019, agora no primeiro semestre, a gente tenha aí uma tendência de redução dos preços. Tá? Então, uma demanda reduzida aí nos principais mercados e com um aumento de capacidade produtiva. Tá? Então, existe uma tendência, vamos ver como isso vai acontecer, em que nível isso vai acontecer, mas uma tendência de queda do preço dos módulos fotovoltaicos. Tá? Positivo para o setor. Ao passo que no segundo semestre, a gente tem aí uma tendência de elevação dos preços de módulos fotovoltaicos, com um aumento da demanda dos principais mercados. Isso tem aí, claro que isso é uma tendência, mas que isso vai se refletir no custo do principal componente de um sistema fotovoltaico, que é o módulo fotovoltaico. Bem, e outro ponto bastante importante é entender a demanda que o mercado de geração centralizada, que é o mercado de grandes usinas solares, que são contratados geralmente através dos leilões da ANEEL, mas também cada vez mais através do mercado livre de energia, também tem um papel bastante importante dentro do setor fotovoltaico brasileiro, tá? Que é um mercado que vai demandar em 2019 algo em torno de 1 gigawatt de projetos que vão entrar em operação. Então, tendo aí um papel bastante relevante na demanda total de equipamentos aqui no Brasil. E qual que é a tendência que a gente tem aí para o ano? A gente vem aí de anos consecutivos de uma aceleração bastante importante do mercado fotovoltaico. Naturalmente, através de uma base bastante pequena, começamos lá em 2012, com uma base próxima de zero, na verdade era zero praticamente. Desde então, uma aceleração bastante importante do mercado de geração distribuída. Em 2018, nós atingimos um patamar bastante importante em termos de capacidade, tá? E a gente vê aí de forma, se a gente projetar esse volume de forma bastante conservadora para 2019, a gente teria algo em torno aí de 728 megawatts pico de capacidade acumulada lá no final de 2019, considerando os sistemas residenciais e comerciais, que são os principais tipos, as principais categorias de instalação. Qual que é o volume exato? Qual que vai ser a tendência exata? A gente vai ter aí uma série de drivers, série de características que vão influenciar esse volume lá no final de 2019. Tá? Agora, a gente sabe
e a gente é bastante otimista no sentido de ter realmente um número bastante, um crescimento bastante importante para esse setor de geração distribuída. Então, vamos entender aqui a dinâmica, né, especialmente no mercado comercial e mercado residencial, são as duas principais categorias do mercado de geração distribuída aqui no Brasil. A gente projeta aí um crescimento bastante importante, seja no segmento comercial e residencial. E isso depende muito do cenário e das condições das mudanças regulatórias que nós estamos vivendo, né, ao longo desse ano de 2019. Então, um fator fundamental é entender que mudanças que a gente vai ter. Sejam nas instalações junto à carga, né, que segundo a última nota técnica divulgada em 2018, traz aí algumas sugestões, né, traz aí algumas propostas e ideias de como poderiam ser os ajustes regulatórios e regras que se mantêm ao longo de 25 anos para os empreendimentos que entrem em operação até 2019 e gatilhos a partir de 2020, dependendo da evolução, dependendo da potência e da capacidade acumulada para esse tipo de geração. Falando de junta carga, mas também falando de geração remota, que é um conceito cada vez mais importante dentro da geração distribuída. Né? Da mesma forma, a manutenção das regras para os empreendimentos que entrem em operação até 2019, mas em 2020 entrando aí um gatilho à medida que se atinja níveis, né, quantidades de instalação. É muito importante que o mercado compreenda quais são essas sugestões, tá? Por enquanto ainda é sugestões, e ao longo de 2019 ter uma clareza de como o mercado, e especialmente a ANEEL, vai estruturar. Então, um papel muito importante nós no mercado é ajudar o agente regulador, a ANEEL, a enxergar os melhores caminhos, sobretudo com relação a potenciais impactos, e chegar numa configuração que de fato a gente tenha aí a melhor solução para o cliente final, seja para aquele cliente junto à carga, seja para o cliente em geração remota de energia. Então, a gente tem aqui uma característica que vem sendo bastante salientada, inclusive pelo agente regulador, que é a manutenção das regras até 2019. Né? Então, aqueles empreendedores que entraram com o empreendimento até 2019, existe uma tendência de manutenção dessas regras. Então, o que a gente vê com isso aí? Né? A gente vê aí uma importante aceleração da construção de usinas de geração remota para que se tenha a manutenção das condições hoje de compensação de energia. Então, 2019, provavelmente, assim como vem sendo 2018, 2019 é um ano de importantes empreendimentos aí de geração remota entrando em operação. Tá? Mas também para os consumidores de geração própria, né, a gente vê também uma grande tendência de aceleração desse tipo de empreendimento, geração junto à carga, tá? Embora o impacto das potenciais mudanças regulatórias sejam menores. Que outros elementos são importantes? Né? Então, a questão de estarmos com um novo governo, tá? Com uma nova legislatura, né? Com uma nova casa, um novo Congresso, isso tem aí um papel bastante importante, né? Seja com relação à entrada de um novo governo, trazendo expectativas, trazendo incertezas, né? Que sempre existem, tá? Então, entender aí qual que vai ser a visão, quais serão as ações aí do novo governo com relação à geração distribuída. Então, esse é um ponto bastante importante de atenção, de ajudar os novos governantes a entenderem os melhores caminhos para a geração distribuída. Bem, seja um novo governo, seja um novo Congresso, né, tem aí um papel bastante importante também, sobretudo o Congresso, na alteração e na tributação, o papel dos legisladores no sentido de definir estruturas tributárias mais adequadas, né? Isso tem outro papel fundamental, um papel de fundamental importância para o avanço da geração distribuída. E fatores externos, é claro, né? que são fatores que podem afetar o custo dos equipamentos ou a disponibilidade dos equipamentos e torcendo fortemente para uma condição mais adequada para a indústria nacional. Tá? Então, esse é um ponto também de grande importância para o desenvolvimento da cadeia nacional, a criação de condições para que os fabricantes nacionais tenham estrutura, tenham mais competitividade aqui no mercado fotovoltaico brasileiro. Uma série de informações, né? E gostaria de convidá-los a baixar o nosso material complementar. Tá? Vocês podem acessar o material aqui através
desse link ou através dos nossos sites. E para finalizar, gostaria de fazer um convite para vocês a assistirem ao nosso próximo episódio, Oportunidades no Mercado de Geração Distribuída. Muito obrigado e até lá!